Azof, Sadaga, hoje a gente vai falar sobre roteiro. Greve! Quer dizer, eu não sei, a gente tá gravando com uma certa antecedência, então não sei se já acabou a greve, quando a gente... Acabou. Não, acabou. Acho que não. Também acho que não. A gente não vai falar sobre a greve, tá todo mundo falando sobre a greve, a Gaveta falou sobre a greve. Exato. Todo mundo já falou. A gente quer enaltecer o trabalho do roteirista. A importância. Exato, porque de um bom roteiro. muito se fala no cinema sobre as improvisações. A gente já fez top 10 aqui, de melhores improvisações e tal. E é claro, quando se faz um filme é um trabalho colaborativo. A gente sabe que os atores... Qualquer coisa. Ou qualquer coisa, exatamente. Não só audiodrama tem roteiro. Sim, foi um trabalho colaborativo com os atores, exato. Então, os roteiristas são invisíveis. Verdade. Mas o que tá ali na página é que define tudo que vai acontecer aqui, na frente das Pra câmeras. tudo, né? No caso do cinema, por exemplo, Aham. o set de filmagem, cenário, Exato, figurino, iluminação. tudo tá lá, começa ali. Mas então, eu queria falar de alguns momentos, que eu chamo de momento de ouro do roteiro. Que aí pode ser uma frase, pode ser um contexto da cena e tal. Eu quero dar um exemplo pra vocês. Eu vou pegar alguns filmes nerds, onde a gente consegue ver esses momentos. Então, por exemplo, Star Wars. Vamos pro Império Contra-Ataca. Carecendo de bons roteiros. Star Wars tá carecendo de roteiro, né? Who are you? Rey Skywalker. Ficou uma merda. Tem uma cena que eu amo de paixão, pra mim é um momento de ouro do roteiro, que é com o C3PO. Por acaso de ouro. Ele não é de ouro, é de latão, você sabe, né? Mas ele é dourado. Mas latão também é. Mas então... Se fosse de ouro, seria pesadíssimo. Exato, né? E ele não teria sobrevivido um segundo. Exatamente. Ele teria derretido todo já. Mano. Inclusive, o C3PO no Rio de Janeiro, já tinham roubado ele pra tirar os fios dele há muito tempo, pra vender pra DRT. Agora, tu acha que não? Passa o celular, caralho! Mas olha só, o C3PO, ele tá fugindo, porque o Império tá invadindo Hoth, né? E os rebeldes estão fugindo da base, né? Tá todo mundo indo pras naves pra fugir, que o Império tá chegando. E aí tá todo mundo andando pelos corredores, né, explosões, gelo caindo e tal, não sei o quê. E o Han Solo, a Princesa Leia vão na frente, o C3PO e o R2 atrás. E aí ele vira numa porta, e aí a porta fecha atrás do Han Solo e o C3PO dá de cara na porta. Ele vira meio que pra câmera e fala, típico. Wait for me! Wait! Stop! Típico. Parece uma besteira, mas é de um humor, de uma sutileza. Claro que depois a porta abre, aí você vê só o braço do Han Solo puxando ele pelo braço, né? Esse é tão redondinho que, primeiro, olha só, isso é uma parada que ele mostra que no universo Star Wars, os robôs, ele mostra em vários outros momentos, os robôs não são só máquinas. Sim. Eles são seres conscientes. Exato. Né? Não são seres vivos, mas eles são conscientes, né? E tanto que existe uma aura de até racismo entre humanos, robôs, etc. Você não lembra no primeiro filme? Ele fala, nós não servimos essa espécie. Não deixa os robôs entrarem. Hey, we don't serve their kind here. What? Your droids, they'll have to wait outside. E se os robôs são conscientes no universo Star Wars, eles são seres escravizados. Sim. Né? Exatamente. Eles mostram isso no Palácio do Diabo, parece o robô sendo torturado, eles sentem dor e tal. Cara, é horrível. Mas ele tá mostrando uma situação, ele tá mostrando através da ficção científica uma situação ali real. Então, quando ele bate de cara na porta e vira e fala típico, é uma inversão, porque a gente só vê os humanos esculachando os robôs, né? É uma inversão de um sentimento geral que os robôs têm para com os humanos. Então, tipo assim, olha como é. Claro que eles iam fechar a porta na minha cara. Exato, porque eles são os escrotos, eles são os babacas, típico, é claro. Wait for me! Wait! Stop! Chato pra caralho. E aí a cena podia fechar e ia ser engraçado. Mas aí isso só corroboraria que o Han Solo e a Leia, nossos heróis, seriam escrotos, né? Então quando ele abre a porta e puxa ele salva você desse momento. Ele deixa claro o sentimento do robô para com os humanos. Sim. Filha da puta. Mas esses são os nossos heróis, então eles vão e salvam ele. Cara, isso é momento de E ouro. isso não é improvisado, tá tudo no roteiro. Eles Cara, estão, tá lá, eles estão fugindo. Exato. E a porta abre, Han Solo e Leia passam, a porta se fecha. C3PO bate de cara na porta, vira levemente para a câmera e diz, típico. Tá tudo no roteiro. Pelo amor de Deus! Tudo no roteiro. Tá assim no roteiro, mas enfim. Com certeza. É muito bom. E também, assim, no mesmo filme, depois quando eles estão, né, no campo de asteroides, aí tem uma brincadeira com linguagem, que só funciona em inglês,
inglês, que eu também acho um momento de ouro. Hello and welcome to English in Brazil. O C3PO tá falando, que ele fala pra cacete, tá enchendo o saco deles. E aí o Han Solo fala, shut him up or shut him down. Shut him up or shut him down. Que é uma brincadeira em inglês que shut up é calar a boca. Shut down é desligar. Sim. Então, no caso, tipo assim, olha como eles acharam Shut up and down. um up and down com o mesmo verbo, né, de shut, né, ou seja, que é o verbo de fechar, ou enfim. Mas como em inglês, dependendo da palavra que vem depois, ele muda o significado, então shut up, cala a boca, shut down, desligar. E como ele é um robô e fala pra cacete, cara, shut him up or shut him down, cara. Tipo assim, não dá pra traduzir. Ou manda ele calar a boca ou desliga ele. Não funciona. Mas assim, a brincadeira com a linguagem é maravilhosa. Tipo assim, caraca, os roteiristas têm que se abraçar. O cara que escreveu isso, é isso, é ouro. Imagina eles se abraçando, caralho. Ainda em Star Wars, eu quero ir lá pra Rogue One. Pra uma cena que não existia no filme até, tipo, sei lá, 2 semanas antes deles terminarem tudo. Que é a cena do corredor do Darth Vader. O filme não tinha essa cena. Os caras correram pra gravar. Mas é porque assim, gente, a gente precisa do Vader, é isso. A gente precisa do Vader nesse filme de qualquer jeito. Show me, mano. E essa cena ela é tão poderosa, ela simplesmente define... Assim, claro, você vê o filme que fala sobre a dificuldade da união dos rebeldes que não têm poder nenhum diante o Império, o opressor gigantesco, tecnológico e tal, que tem recursos ilimitados. Então são esses bandos de rebeldes tentando, se sacrificando pra roubar os planos da Estrela da Morte, ter uma vantagem. É uma história muito boa, né? Pra pensar. Porque a gente viu a história dos caras que conseguiram, né? A gente tem os filmes lá, a gente tem aqui os planos da Estrela da Morte e a gente vai lá lutar com os caras e destruir a Estrela da Morte. Beleza. Quem conseguiu esses planos da Estrela da Morte? Esse é um plot muito legal de ser explorado. Não tinha nenhum super-herói, nenhum Jedi, ninguém, sabe? Né? May the Force be with us. E é muito doido você pensar assim, você vê os filmes lá, o Luke, a própria Leia, o Han Solo, eles estão lá pegando os planos, indo destruir a Estrela da Morte. Em nenhum momento eles param por essa reflexão que uma galera acabou de morrer, ser massacrada pra conseguir esses planos, sabe? Rogue One, may the Force be with you. E aí, essa cena, ela, além de ser irado, o Darth Vader, é claro, porra, pariu, né? A gente vê o Darth Vader agindo, né? E um filme depois ele ficou um idoso. Né? Saiu daquele corredor. Dá uma canseira, depois que ele vai lutar com o Obi-Wan, ele fica, mano. O que foi, rapaz? É isso mesmo. O que foi? O que foi o quê? Hã? Eu não tenho medo de você. O que você falou? Ué? O quê? Repita se for bem homem, então, quero ver. Fugindo ali? Hã? Mas o fato é que, pra mim, a cena mais significativa dessa parte toda é quando só sobra um rebelde com lá o disquete lá na mão e a porta tá travada, eles estão tentando abrir e ele mete a mão assim e fala: Take it! Take it! É, muito foda. Cara, Nossa. pega isso, tipo assim, e aí você vê a lightsaber do Vader atravessando a porta, né? Tipo assim, o cara pega o negócio. Esse negócio de, tipo assim, era o Darth Vader que tava ali, sabe? Ah, você pode ficar, mas ele podia ter feito assim e pegado os planos. Então, você pode, se você quiser quebrar o negócio, você vai quebrar. Mas o fato é que é um significado de algo tão precioso, com pessoas que não têm poder nenhum perto de um Darth Vader desse. E a união deles e o sacrifício deles, o cara esticando a mão, o outro pegando a espada, entrando, e aí eles fechando a porta e saindo, sabe, no Corellian Corvette. É maneiro porque ela consegue visualmente mostrar o quão difícil as coisas são. Exato. O quão sacrificante é. Então, o quanto quase não conseguimos em 1 milhão de vezes diferentes. Então, pra mim, isso é uma aula aliás, de cinema, de mostrar uma ideia que tá escrita no papel. E mostrar, não E contar. mostrar ela, exato, mostrar. na prática, né? Maravilhoso. Porque essa é uma das graças dos roteiros, que é um roteiro bem escrito, uma história bem feita. Ela não fica falando das coisas, ela mostra as coisas, você chega à conclusão. Exatamente, é o show, don't tell, né? Mostra o conceito, né? What is it they've sent us? Help. E olha só, vim aqui lembrar vocês que dia 29 de agosto vai estrear França e o Labirinto!
junto no Spotify. Sim, gente, tá chegando a nossa audiosérie produzida pela Nonsense Creations, que é a produtora do Jovem Nerd. Uma ideia nossa de muitos anos, a gente trabalhou tantos anos nesse projeto. É um original Spotify protagonizada por Selton Mello, gente! Não é pouca coisa! É isso, esse talento, essa força da natureza que é o Selton Mello encarnando o Nelson França, que é esse detetive que foi muito famoso. Ele participou de um caso famosíssimo de serial killer ano passado, mas muitos anos depois ele ficou cego. Ele começa a história, ele se tornou cego. E ele tem que lidar com a cegueira, as limitações dele e com um novo mistério que vai surgir, que ele vai achar que tem a ver com aquele caso lá de trás. Só que como que ele vai navegar nesse mistério agora? Ele vai navegar com você, porque é uma série diferente de qualquer outra, porque ela é em binaural. Ela é em áudio 3D. A ideia é que você, ouvinte, você tá encarnado no Nelson França. Então, onde ele vai, onde o Selton vai, você vai junto, você é ele. Então, tudo que acontece ao redor dele, você vai ouvir como se você estivesse no lugar. Essa é a ilusão maneira que o áudio 3D cria. Não se esqueça, se você quiser ter a experiência mais imersiva possível, que a gente preparou, que a ideia toda é você sentir na pele dele, fone de ouvido. Não precisa nenhum fone especial, é fone de ouvido mesmo, porque aí o som tem que entrar aqui bem aqui, ser reproduzido nas suas orelhas e fecha os olhos, porque aí você vai estar exatamente na condição do Nelson França. É muito maneiro, a gente se prepara, porque são 13 episódios, todos vão ser lançados ao mesmo tempo. Você vai poder maratonar, se tiver, vai tudo uma noite só. Eu quero ouvir de vocês, o que vocês vão achar? Cara, que trabalho, mais de 50 atores de vozes, uma direção de voz magnífica da Fernanda Baroni. Cara, a gente tá muito orgulhoso de todo mundo que trabalhou com a gente nessa audiosérie. Tá chegando, é de graça, não precisa assinar o Spotify. Como é considerado um podcast, eles têm acesso gratuito a todo mundo. Só espalha a palavra. Ouve e espalha pra todo mundo dia 29 de agosto no Spotify, exclusivamente França e o Labirinto. Caraca, maluco! Quero falar sobre outra paixão de todos os nerds, que é a De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é um grande exemplo de como se constrói um roteiro de forma colaborativa, né? E como as ideias elas evoluem. Você fala assim, nossa, que genial, como o cara teve essa ideia? Não é! Ele vai construindo uma ideia. Acorda e escreve um roteiro. Uma coisa muito comum, né, principalmente em Hollywood, mas quem trabalha com roteiro de audiovisual, são as salas de roteiristas. É uma sala com um monte de roteiristas. Isso. Porque quando eles conversam, um vai construindo a ideia em cima da do outro. Mas quem é que é o melhor? Quem é que teve a melhor ideia? Não tem. Não tem. Porque às vezes esse cara que deu a ideia genial não teria tido essa ideia se esse cara não tivesse criado uma base, entendeu? Brainstorming, né? É um brainstorming, exatamente. Isso é muito mais eficiente, é muito diferente de um escritor, um autor, um romancista que escreve sozinho um livro inteiro. O roteiro é uma obra colaborativa. Uma obra colaborativa por definição. Então, o De Volta ao Futuro é um exemplo clássico. O Bob Gale, que foi o roteirista, ele teve a ideia original visitando o pai e vendo o álbum de formatura do pai. And I found his high school yearbook in the basement. And I'm thumbing through it, and I find out that my father had been the president of his graduating class. Ele sabia, o pai estudou na mesma escola que ele estudou. Os dois estudaram na mesma escola em gerações diferentes. Então, ele estava lá, é minha escola e tal. Aí ele descobriu que o pai era presidente de classe. Ele estava viajando no tempo, de certa forma, né? Vendo a escola dele e o pai dele no passado. No passado, né? E aí, o Bob Gale é o cara mais rock and roll, mas e tal. E ele fez assim, caraca, meu pai foi presidente de classe, mas que coxinha e tal. Ele ficou imaginando, se eu estudasse com meu pai, como era a mesma escola, era fácil de imaginar. Se eu estudasse com o meu pai, na mesma época, será que eu ia ser amigo do meu pai? Eu achei ele um babaca e tal, não sei o que. Assim. And I thought, would I have been friends with him if I had gone to high school, or would I have just hated his guts? E aí nasceu a ideia de um viajante do tempo conhecer o próprio pai com a mesma idade. Um moleque de 17 anos conheceu o próprio pai com a mesma idade. Olha só, essa é a semente do futuro. A semente foi essa. Não era máquina do tempo, DeLorean, essas coisas vieram depois, entendeu? E depois que o roteiro tá já sendo, né, definido, a ideia principal era que, como era na década de 50 e tava rolando aí os testes nucleares, aí tava aproveitando o hype do Oppenheimer, a ideia era o Dr. Brown trabalhou no Projeto Manhattan e continuava trabalhando nos testes nucleares, então ele teria um acesso para levar o DeLorean para um teste nuclear, por quê? Eles falavam que ele precisa de muita energia e o único lugar onde teria essa energia seria numa explosão nuclear.
Essa era a ideia geral do roteiro. E tem storyboard, ele já falou disso, tem storyboard do DeLorean indo pra direção do teste nuclear e tal. Só que os caras falaram, a gente não vai ter dinheiro pra fazer isso, inventa outra coisa. Aliás, a falta de dinheiro é um limitador incrível pra... Você ter limitações, faz você ter soluções criativas. Soluções criativas, né? E aí, cara, que vem até genial, um raio. E ele é tão... 1.21 gigawatts. What the hell is a gigawatt? But I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts! What the hell is a gigawatt? Porque a ideia deles é, a gente precisa de muita energia, uma energia que você não pode encontrar em lugar nenhum. E a ideia do teste nuclear seria algo tipo assim, olha, a gente só tem uma chance de fazer isso. Né? Porque o roteiro tem que te dar, você tem que ter o risco tem que estar lá alto. Exato. E no caso da bomba nuclear seria assim, você vai morrer se você não conseguir. Porque não é só a energia. Você tem que estar a uma certa velocidade para receber essa carga de energia para conseguir viajar no tempo. Exato. Então, uma série de fatores para você conseguir chegar onde você quer. E aí ele fala, não adianta não, se a gente não vai ter bomba nuclear, o que vai criar um risco, o que vai ser um evento único? Aí a gente fala assim, caraca, o raio. Aí, olha, vamos então inventar que caiu um raio nessa época e eles sabiam... Isso é foda demais. E aí, porque ele fala, ninguém sabe como é que vai cair um raio, etc. Barry, I'm sorry, but the only power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning. Vem a musiquinha, e ele pega o panfleto. Nossa, cara. It says here that a bolt of lightning is going to strike the clock tower precisely 10:04 p.m. next Saturday night. Cara, tudo se encaixa, né? Parece que é uma ideia geral desde o início, mas os caras vão construindo, né? Tipo assim, que ideia? Essa ideia a máquina do tempo não era um DeLorean no começo. Era uma geladeira. A ideia era pra ser uma galhofa, uma coisa meio galhofa. E aí eles falam assim, mas como as geladeiras antigas, elas tinham uma trava... Nunca é bom você aconselhar pessoas a entrarem em geladeira. Entrar em geladeira, exato. Deixa o Indiana Jones fazer isso. Mas as pessoas vamos ensinar as pessoas a andarem a 140 km por hora numa reta pra viajar no tempo. Mas aí você vê, tudo se junta. Pô, um raio, um evento único, o carro, se ele perder, nunca mais a gente vai saber quando vai cair o raio. Porque o raio tem que estar em contato com o capacitor de fluxo no momento, demais, cara. Putz. Tem outro momento que marcou a história recente do cinema pra nós nerds, que é o final de Vingadores Ultimato. Tem dois momentos no final dessa saga, vamos chamar assim, que eles poderiam ter acontecido durante vários outros episódios, outros filmes, né? E eles só foram acontecer no último momento e foi muito foda, né? Então, o primeiro deles, na verdade, é o Capitão América conseguiu usar o martelo do Thor. Exato. Porque eles começam a construir isso lá atrás, né? Então primeiro você tem Vingadores aquela 2. cena que era muito legal, inclusive. Os caras estão meio que relax, conversando, né? E aí eles começam a brincar que ninguém consegue levantar o martelo do Thor. E todo mundo tenta e tal. O Iron Man com um pedaço da armadura, o Hulk começa a ficar meio verde. E aí o Capitão América dá uma leve mexidinha. Aí você vê a cara do Thor e caralho. Cara, ele tá rindo, ele fica sério, é muito maneiro. É muito sutil. E essa cena, depois deixa pra lá. Né? A gente tem que deixar passar, que eu não colocaria, mas eles fizeram, que o Visão acaba levantando o martelo. Seria mais maneiro se ninguém... a gente esquece. But we need to go. E aí você chega no final, tá tudo fudido, Thanos já deu um pau no Thor, e aí, cara, o martelinho sobe do chão. E é o Capitão América. Quem não lembra da sensação de ver esse momento que é foda demais? E é segura. Nossa, cara. E aí, fechando esse arco todo, ele tá com o escudo quebrado, tá com o martelo, tá soltando raio, tá foda demais, e ainda chama os Vingadores. Avengers! Assemble. Que ele não tinha feito em nenhum momento. O Assemble, né? E ele fala baixo, ele não grita nem nada. Ele fala, Vingadores, Assemble. E, cara, puta, é foda demais, cara. E os caras poderiam ter feito isso em outros momentos, contra outro mesmo e tal. Não, é nesse momento, cara, puta. É que a gente só ouve o Assemble na hora
Na última hora. Na última hora, mais né? importante. Mas uma cena que não tinha também nesse filme, que pra mim é o... E é interessante falar disso porque o roteiro não é assim, a gente terminou de escrever o roteiro, o roteirista lá, a sala de roteiros terminou, entregou pro diretor, filma aí, tchau, obrigado, vou tomar uma pinha colada. Tá? Não, o roteiro é vivo. Ele continua a ser alterado pelos roteiristas durante as filmagens. Exatamente. E aí essa que eles tiveram que jantar com o Robert Downey Jr. pra chamar ele pra falar a frase final, a última frase do Homem de Ferro antes de morrer, né? Quer dizer, não, acho que ele fala depois. Mas enfim, na hora que ele rouba as joias do infinito, primeiro, lembrando essa cena, e essa famosa da galera assistindo no Brasil, que pergunta assim, ele tirou? Tá sem a joia? Tá. Ele tirou! Esse momento, eu acho muito difícil. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. Essa emoção, essa parada, essa construção de 10 anos e a gente chegar nesse momento e essa explosão, eu acho que isso, gente, não vai ter mais isso. É um evento canônico único. Mas então, esse negócio de fechamento de ciclo, você tá falando, fechou o ciclo do Avengers Assemble, tudo isso, o ciclo do martelo do Thor. O fechamento de ciclo, pra mim, mais significativo foi a frase do Homem de Ferro, que ele fala, eu sou inevitável lá, né? Faz aquele... I am inevitable. E que ele tá sem a... Que é muito maneiro. É muito foda. Ô, diabo! Ô, diabo! É muito maneiro, porque pela primeira vez a gente vê o Thanos desarmado. Sim. Ele tá sempre confiante do que ele tá fazendo. Quando ele olha assim, ele faz aquela cara, pela primeira vez, te peguei, sabe? E aí, And I am Iron Man. Cara, tipo assim... Foda demais. É muito incrível, porque, tipo assim... Não, a frase sozinha não faz sentido. Sem contexto não faz sentido. Exatamente. Mas assim, a resposta dele, eu sou o Homem de Ferro, respondendo a ele, eu sou inevitável, ele poderia fazer, eu sou, sei lá, o herói da humanidade, dizer qualquer coisa. Mas o fato dele falar, eu sou o Iron Man, eu sou o Homem de Ferro, ele tá sacaneando ele. Mas não só isso. É uma né? resposta jocosa. Mas não só isso, porque tá ligando com o primeiro Também, filme. Exatamente. Quando todo mundo, é melhor você não dizer quem você é, ficar na... E ele vai... Por ego, por vaidade, ele fala, eu sou o Homem de Ferro. Exato. Aí todo mundo, caralho, que porra é essa? E aí todo MCU se constrói a partir desse momento que ele falou, eu sou Homem de Ferro. I am Iron Man. E ali está fechando o arco. Só que ele já não é aquele Tony Stark. Não é, exatamente. Aquele cara vaidoso, esbanjador, cheio de ego. Não, esse cara tá se sacrificando. Exato. E aí, são a mesma frase, só que em contextos completamente diferentes, sabe? É muito... É foda demais. É foda demais. What are you doing? Oh, this is nice. Agora a gente tem que falar do cara que é um dos maiores roteiristas de diálogo de Hollywood, que é Quentin Tarantino. E eu quero falar especialmente de duas cenas do meu filme favorito do Tarantino, que é Bastardos Inglórios. Ah, sim, sim. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Cada um pode ter o seu, esse é o meu preferido, por vários fatores. E o Tarantino é roteiro mesmo. Só que ele escreve. Aqui é na caneta. Ele é outra parada, tá falando de sala de roteiro, né? Isso é um cara, uma cabeça gigante, sabe? E ele fica lá escrevendo os roteiros todos. Exatamente. E aí o Tarantino, ele tem algo que é recorrente nos filmes dele, que são cenas que começam calmas, mas que ele demonstra muito claramente que vai dar merda. Vai dar merda isso. E você fica numa tensão de, tipo assim, em que momento e como vai dar merda, mas você sabe que vai dar merda. O filme já começa assim, com aquela cena magistral do Hans Landa chegando na fazenda em busca dos judeus que estavam sendo escondidos, né? Uma coisa que acontecia muito durante a guerra, eram famílias esconderem, os judeus estavam sendo perseguidos, e era o caso ali do fazendeiro, e aquele diálogo todo, sereno, ele elogiando o leite, as vacas dele. Monsieur Lapetite, vu ce dont nous avons à discuter, il serait préférable de discuter en privé.
e acendendo aquele cachimbo gigantesco, tipo assim, e tudo é demonstração de poder, né? Toda essa cena é incrível porque você vai vendo que ele primeiro chega todo amigão e aí ele vai aumentando o volume da opressão, o volume, e aí você vê os olhos dele começando a ficar marejados enquanto ele fica botando ele contra a parede. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. É foda demais. Obrigando o cara só na conversa e, claro, na opressão máxima. Perigo que ele tava com as filhas dele, né, e tal. Exato, e tipo, a entregar todo mundo. Então, tipo assim, isso já é tipo, um diálogo muito bem construído. Xuxará! Mas, pra mim, a melhor cena do filme, por consequência, que é o meu filme preferido, é a melhor cena que o Tarantino já escreveu na vida, porque tem um elemento de ouro que ninguém nunca imaginou e colocar num contexto de roteiro, que é a cena da taverna. Sim. Onde tá todos os espiões lá, junto com o Michael Fassbender e tal. Ninguém conhecia direito o Michael Fassbender, tava aparecendo nessa época. E eles estão no meio de um monte de nazistas lá. Eles marcaram um ponto de encontro nesse local. Exato. Mas o local tá infestado. Ich dachte, hier kommen mehr Franzosen als Deutsche hin. Ja, normalerweise ist das auch so. E aí... Uma microcidadezinha e meio da noite e tem um monte de caras comemorando que o nascimento da filha de um dos nazistas. Um dos soldados lá. Der fesche Oberfeldwebel ist heute glücklicher Vater geworden. Oh, Glückwunsch. Gratuliere. Danke. E aí, Mas cara... não só isso, porque isso ali, para aqueles caras, era altamente contornável, né? Aquele grupo de nazistas ali, aqueles soldados, eles conseguiriam contornar. Ele conseguiria nem lutar, eu digo, ludibriar eles. Sim, mas aí tinha um oficial. Aí é o Darth Vader, rapaz. Aí você bota o boss. Exatamente. Que ele tá no cantinho, ninguém viu ele ainda. Ele... Né? E daqui a pouco ele aparece com a bota gigante de... a bota de chope. Quando ele senta na mesa, toda a situação fica assim, olha a cara de todos os atores. Tudo. Eles ficam, caraca, tentando disfarçar, e aí eles começam a fazer aquele jogo do negócio de adivinhar a carta que tá na cabeça. Você viu o Tarantino, assim, a cena é enorme, mas é de propósito. Como ele não define exatamente o que vai acontecer, é tipo uma cena, tipo assim, que em inglês fala play along, tipo assim, segue o jogo. Segue o jogo. E vamos tentar nos integrar. Então se o cara, então vamos fazer um jogo. Vamos fazer um jogo. Wie wär's, wir spielen es auch? Ja, gerne. Ein Spiel. Wunderbar. Antes você vê a cena, tava todo mundo lá rindo, divertindo. Agora esse jogo já é tensão tensíssimo. pura. Todos têm que fingir e tal, não sei o quê. E aí fica o negócio, aí depois ele começa a falar do sotaque. Você tem um sotaque E é muito esquisito. doido porque antes disso ele construiu todos os personagens, menos o oficial da SS. Exato. Mas que esse já tem uma áurea de terror na cabeça das pessoas. Então ele não precisa ser um arquétipo já definido. Mas os outros, os espiões que estão na mesa, você já sabe que o Hugo ele é um sanguinário. Everybody in the German army's heard of Hugo Stieglitz. Que a mulher é uma espiã, que o Fassbender é um agente que estava em Londres e veio. Então você já entende o papel de cada um ali, sabe? Exatamente. Aí que tem a cena maravilhosa, que o cara tá desconfiado. Mas ele tá também. Ele também tá play along. Porque ele também não quer criar uma situação onde ele perca o controle. Mesmo porque ali eram oficiais, né? Disfarçados, mas até então era um bar cheio de oficiais nazistas. Exatamente. Né? Mas ele quer, tá meio estranha essa situação. Exato. Aqui eu vou me enturmar, vou ver o que tá acontecendo. Mas ele não podia dar um agafe, né, com oficiais, né? Exatamente. E aí ele conhecia a espiã que era atriz, né? Então ela era famosa, então ele tá numa situação que ele mesmo tá tentando desvendar. Será que é mesmo? Das war ein Scherz. Scherz. Nein, natürlich störe ich. Natürlich störe ich. E aí, cara, vem a cena que eu falei, que é o momento de ouro do roteiro, que é real, e que ele fala assim, cara, como que você sabe isso? Como você sabe isso? Que ele pede 3 copos. Ele tá lá, vamos pedir lá, o negócio ele pede. E aí o Michael Fassbender pede 3 copos. Não, mas ele faz assim, né? Não, ele faz assim. Ele faz assim? Ele fala que os alemães fazem assim. Ah, entendi. Isso é real. O alemão fala 3, 1, 2... 1, 2, 3. Então isso é uma coisa cultural, real. Mas aí você vai construindo isso quando ele começa a falar do sotaque.
Então, ele tá construindo uma desconfiança de que ele é estrangeiro. E da especialidade dele, que seu sotaque é da onde? Eu sou dos montes e não sei o que lá. Exato. Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Ich bin in einem Dorf geboren, das im Schatten des Spitzpalü liegt. E, gente, na Alemanha, isso também é uma coisa real, na Alemanha, os dialetos e sotaques, eles são... A Alemanha é um país pequeno, mas os dialetos e sotaques são muito distintos. Muito. Então, até vai, que pode ser de um lugar que eu não conheço, que tem um dialeto... Brasil, né? Exato. O Brasil tem sotaques distintos, né? Exatamente. Mas assim, você saberia... Nós sim, mas um alemão não consegue entender a diferença de sotaque de um carioca para um paulista. Ou do pessoal do Nordeste para o Sul. Mas se você ouvir um gringo que fala muito bem português, mas tem um leve sotaque, a gente detecta. Sim, Então era meio que isso que ele tava detectando. E aí quando ele pede os três, cara, essa cena é tão bem construída. Primeiro, o Tarantino achar que esse seria o Theo, né? Essa seria a forma como ele teria certeza que os caras serão espiões, né? E aí como ele... Cara, é muito foda. Ele mostra os dedos, a cara do oficial nazista. Na hora, muito bom. E ele tenta... Manda muito bem. Manda muito bem, cara. Wie viele Gläser? 5. Für mich nicht. 3 Gläser. Puta que pariu, que filha da puta. Você sabe que na cabeça dele, ele confirmou. Mas ele tem que manter as aparências. Porque são muitos. São muitos. E aí ele tem que pensar o que ele vai fazer. Mas olha isso. Olha a cara que ele faz. Olha como ele tá. E ele olha em volta, que ele começa a ler. Todo mundo de uma forma diferente. Ele já descobriu. Cara, caraca, cara, de arrepiar demais, cara. E aí depois ele descobriu. Aí é um tiroteio. Aí morre todo. Sehr Wiedersehen to your Nazi boss. Porque ele ainda tenta ser sutil com a pistolinha, né? Aí ele fala assim, gente, moço, vai morrer. Mas é foda porque toda essa parada cria dificuldades pro final. Porque ela toma um tiro na perna. Exato. Morre com uma porrada de gente. Não foi de graça. Não foi. Exatamente, né? E você vê como é o melhor filme Tarantino, cara. I love my movies. Sabe por que ele sabe que é o melhor filme? Porque no final ele fala, eu acho que essa é a minha obra-prima. I think this just might be my masterpiece. Perguntinha da semana. Que outros momentos icônicos de roteiros poderiam estar aqui? Meu nome é França. Nelson França. Eu sou detetive particular e cego.